Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Gente, hoje, 21 de novembro, faz um dia que começou a Copa do Mundo lá no Catar e os resultados não estão surpreendendo. O Equador ganhou de 2-0 da seleção local, a Inglaterra deu uma goleada no Irã e a Holanda, a famosa laranja mecânica de tempos atrás, acabou superando com alguma dificuldade por 2-0 o Senegal. Mas o nosso foco não é esporte, talvez um dia se torne, espero que sim, porque é mais divertido, mais leve e com menos comprometimentos. Mas por enquanto vamos ficar centrados na política, economia, tudo voltado para o futuro do Brasil e do mundo. E hoje é dia do quadro que vem por aí. Mas antes disso, alguns comentários sobre notícias que chamaram a atenção hoje, segunda-feira. A primeira é um anúncio de que o nosso amigo habitué aqui do Fora de Curva, o Elon Musk, vai fazer mais demissões ainda no Twitter. E aí tem várias interpretações a respeito disso, só tem uma que eu não aceito. Ele pode estar certo? Pode estar certo. Pode estar errado também? Pode estar errado no que está fazendo. Mas, sinceramente, é impossível que ele tenha gasto 45, se não me engano, bilhões de dólares simplesmente para fechar essa plataforma social. Certamente ele tem algum plano, ele é especialista em economicidade e eficiência, sim. Então, alguma coisa deve sair de bom aí, e pelo jeito, as pessoas que estão sendo demitidas são mais aquelas comprometidas ideologicamente, uma coisa que, para o bem dos usuários, ele quer simplesmente minimizar dentro do Twitter. Uma outra coisa que não é favorável para nós brasileiros é que aquela famosa agência de risco, a Morgan Stanley, rebaixou a recomendação das ações brasileiras em função da bagunça que está sendo feito por esse governo de transição em relação às propostas de estourar o teto de gastos. Até diante de várias críticas que eles receberam e certamente resistência no Congresso Nacional, houve um certo recuo, não sei se é verdade ou é só boato, burburinho, de que o teto de gasto, em vez dos 198 bilhões de furo, ia cair para 70, 75 bilhões. Olha, eu vou dizer o seguinte, isso aí, para um ano de excepcionalidade, como foi no caso da pandemia, tudo bem. Mas 2023 não tem nada de especial que vá acontecer, nenhuma calamidade pública que justifique o estouro do teto orçamentário. Então, vou repetir, seria melhor o governo, o futuro governo do PT, aproveitar essa onda positiva que está tendo na economia, baixar a Selic para alavancar mais ainda o processo econômico e, com isso, aumento de emprego, aumento de arrecadação e mais dinheiro para fazer gastos sociais. É assim que se faz uma gestão responsável. Aumentar teto de gastos, gente, mesmo que tenha caído de 198 bilhões para 70 bilhões, e lembrando que são 70 ou 75 bilhões, repetindo, não me lembro quanto é exatamente, por 4 anos, é um suicídio fiscal para o nosso país, e isso vai afetar não só o valor em bolsa das empresas, como a própria condução de médio prazo e longo prazo. A inflação vai tender a subir de forma estrutural, e isso vai pressionar juros, vai pressionar uma série de coisas, e nós vamos acabar descambando porque aconteceu lá entre 2013, 2014, 2015 até 2018, que foi um colapso da economia brasileira. Então, quem for apoiador do futuro governo, uma recomendação: não referende esse tipo de coisa, porque isso aí vai acabar em desastre, não só para quem é oposição, mas para o Brasil como um todo. E agora, gente, começando o quadro que vem por aí, nós estamos na terceira semana desse mês de novembro e sempre nas terceiras semanas, os institutos brasileiros que geram indicadores de interesse aqui para Fora de Curva parece que tiram uma folguinha, porque eles trabalham muito nas outras semanas, evidentemente. Então, claro, a nossa análise vai se voltar mais para o mercado internacional e amanhã vai sair um indicador nos Estados Unidos chamado índice Redbook. Esse índice mede o crescimento das vendas ano a ano das principais lojas lá da América do Norte. São cerca de 9 mil lojas, sempre as mesmas, que fazem parte da coleta desse indicador. E esse indicador está apontando, em termos analisados, uma perspectiva de alta de 6,87% no ano inteiro. Não estou pegando o mês de referência, que seria a terceira semana de novembro. Então, gente, isso aí mostra que, pelo menos ao nível do consumo,
não tem nada ainda de recessão nos Estados Unidos. A gente pode sim dizer que eles estão com algumas dificuldades de melhor desempenho na parte de bens duráveis, como aqui no Brasil, não só porque subiu os juros lá recentemente, mas a patamares muito mais baixos que o nosso país, mas especialmente porque as expectativas vendidas para o público em relação ao futuro da economia norte-americana são predominantemente negativas. E quando nós estamos olhando coisas que não são boas em relação ao futuro, nós paramos de gastar, de fazer contas de longo prazo e passamos a poupar um pouco mais de dinheiro ou consumir no curto prazo. É isso que está acontecendo. Então, nos Estados Unidos, vendas no varejo continuam crescendo, mas dá para notar sim um recuo de alguns dados importantes, como a questão de licenças habitacionais novas, vendas de casas novas e usadas, e isso aí deve permanecer até os indicadores ou até as perspectivas se acomodarem. Depois volta a crescer, acredito eu. De novo, eu não estou vendo aquele grande fantasma da recessão global. Já em relação à quarta-feira, nós vamos sair dos Estados Unidos, vamos lá para a Europa, para o velho mundo, na zona do euro, ou seja, União Europeia. Nós vamos tratar de dois indicadores, um coincidente com o outro. O primeiro é o Índice de Atividade dos Gerentes de Compra Industrial, PMI. E nesse ponto, em termos industriais, há uma expectativa negativa. Só para entender esse índice, acima de 50 nós temos perspectivas positivas por indicador, no caso, compras da indústria. E agora em novembro, segundo os analistas deles, devem fechar em torno de 46, ou seja, 4 pontos negativos em relação à neutralidade, pelo menos no campo das expectativas, que não é realidade. Os gerentes de compra lá da União Europeia estão um pouquinho pessimistas sim no campo industrial, mas não muito. Esse indicador poderia sim ser bem menor, haja vista que está tendo uma guerra na Europa Oriental, além daquela questão da crise do fornecimento de energia, que parece que está sendo resolvido às vésperas da chegada do inverno. Já no setor de serviços, esse PMI, essa perspectiva de gerentes de compra, ela está ainda negativa, mas muito pouco negativa. A projeção para o mês de novembro é 48,2, ou seja, 1,8 ponto percentual abaixo de 50. Isso aí mostra um outro lado da moeda, que esses gerentes que trabalham na área de serviços, eles têm uma rotatividade maior dos seus estoques. Então, se eles estão muito pouco negativos ou menos negativos com a indústria, quer dizer que o pessimismo de curto prazo é menor. E como eu falei, eu acredito que o mundo não está se encaminhando para uma recessão global. Pode até ter alguma queda de indicadores em alguns setores, alguns países, mas se houver isso, vai haver uma recuperação muito rápida, especialmente depois do final dessa guerra entre Rússia e Ucrânia, e também quando os chineses deixarem dessa frescura que eles estão fazendo de extrema proteção contra a Covid. Na quinta-feira deve sair o IPCA 15 de novembro, do IBGE, que vai refletir a inflação ao consumidor do dia 15 de outubro até o dia 15 de novembro, semana passada. Então, a perspectiva dos analistas de plantão, e vou dar mão à palmatória de novo, eles acertaram na vez passada, é de 0,55%. Eu ainda tendo a acreditar que esse indicador vai ser um pouquinho menor que isso. Mas eu tenho que considerar duas questões aí, uma positiva e uma negativa, com relação à inflação. A positiva, ou seja, a inflação menor, diz respeito ao amadurecimento das safras na primavera, tendendo sim a aumentar a oferta de produtos e reduzir preço. Por outro lado, o que nós estamos observando? Nós vamos tratar dos 15 primeiros dias de novembro. Esse período coincidiu, evidentemente, com muita estrada bloqueada, algumas continuam nessa situação, os caminhoneiros, grande parte deles parados, então talvez já haja algum risco de abastecimento que pode impulsionar esse indicador para cima. Inclusive até em patamares superiores a 0,55%. Mas, pelo menos dentro dos instrumentos que eu tenho aqui, eu não consigo calcular esse impacto ainda. Vamos esperar o indicador para ver. Se não houver muito impacto no fornecimento de bens de curto prazo, especialmente alimentos, por conta das estradas fechadas ou redução da atividade da logística dos caminhoneiros,
a inflação tende a ser menor que 0,55%. Se houver esse impacto, evidentemente, as gôndolas dos supermercados, especialmente de comida, vão estar mais vazias, o preço sobe e aí vai ser o impacto no bolso do consumidor. E na sexta-feira, finalizando o Fora de Curva de hoje, já que não tem indicadores relevantes aqui no Brasil, vamos então lá para a União Europeia, mas especificamente para a Alemanha, que é o país mais rico da região. Vai sair a nova previsão do PIB do terceiro trimestre dos germânicos. Em termos anuais, está previsto um crescimento de 1,1% e no âmbito trimestral, terceiro trimestre, então, julho, agosto e setembro, agora de 2022, uma alta de 0,3%, quando antes se previa uma redução de 0,2%. O que está me dizendo isso, gente? A mesma coisa que eu venho falando. Se a Alemanha, que foi certamente o país mais impactado com o corte do fornecimento do gás russo, está em processo de crescimento econômico, mais um indicativo de que essa tal da recessão mais é do que papo especulativo do que alguma coisa realmente consistente. Acredito que até no ano que vem, contra essa força especulativa, nós vamos ter mais empresas aumentando a produção de semicondutores, outras abrindo, especialmente nos Estados Unidos, e uma retomada da estabilidade da cadeia produtiva do agronegócio, especialmente em termos de logística e transporte marítimo. Gente, o que tinha para falar no Fora de Curva de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esqueça e também não custa nada para vocês. Botão no like, compartilhe esse material com a sua rede de contatos se achar ele interessante. Se não achar interessante, manda ele para quem vocês não gostam. Mas principalmente, inscrevam-se aqui no Fora de Curva. Vai ajudar um montão eu manter esse tipo de serviço de forma permanente para vocês. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço em cada um de vocês, até breve, tchau!